Segundo Reis, capítulo 7, do verso 3 em diante. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E, tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruídos de carros e de cavalos, e ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e o rei dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Amém? Glória a Deus, né, por este texto. Se você for ver o contexto, você vai ver que estava havendo ali guerras, né, entre o rei dos sírios ali, né, da Síria, contra os povo de Israel. E nós vemos aqui, nesse texto que lemos, que foi o que me chamou a atenção, e eu queria que você entendesse, né? E eu queria dar início a esse texto que lemos, fazendo uma pergunta para você, né? Como você tem enfrentado as dificuldades? É complicado. Quando o Senhor me fez ler esse texto, eu comecei a ver. Aqui fala de 4 homens que estavam ali naquela cidade, que estava passando por uma grande fome. Estava uma situação muito difícil naquele lugar, na cidade de Samaria. E esses 4 homens, 4 leprosos, eles estavam numa situação bem pior. Porque além da fome, eles eram leprosos. Nós sabemos, né, se você for ler a respeito do leproso lá no livro de Levítico, você vai entender que naquela época, quando alguém era diagnosticado com lepra, ele era totalmente excluído da sociedade. Ele era tirado do convívio, né, ali no convívio das pessoas. Então aqueles homens estavam à porta, estavam fora da cidade, né? Além da fome, eles estavam nessa situação. E o que me chama a atenção nesse texto, e eu queria chamar também a sua atenção para meditarmos juntos, foi o que esses homens fizeram, a atitude desses homens, né? Uma atitude corajosa, uma atitude, vamos dizer assim, né? Eles foram audaciosos. Por quê? Porque eles, conversando um com os outros, muito me admirou essa conversa deles, porque eles chegaram assim, o que estamos fazendo aqui? Né? Esperando a morte. Se entrarmos na cidade, ali há fome, então vamos morrer. Se ficarmos aqui, nós também vamos morrer. E aqueles homens decidiram agir. Tiveram uma atitude corajosa em meio a um caos tão grande. Eles não olharam para a sua dificuldade, para as suas lutas. Eles decidiram agir. E é tremendo porque eles disseram assim, se a gente ficar aqui, a gente morre, né? Então, se a gente for ao arraial dos Círios, se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matar, tão somente morreremos. Mas eles resolveram, né, tentar. Eles se levantaram, eles tomaram uma atitude. Eles disseram, mesmo que morramos, nós vamos morrer tentando. Então, o que você tem feito diante da situação difícil? Porque nós somos propensos a desanimar, a murmurar, a reclamar,
né? A dizer que Deus não está vendo, que Deus desistiu, que Deus não fez, que Deus não faz. Nós temos esse defeito muito grande de olhar para as dificuldades. Se você for parar para pensar, enquanto eu li esse texto, eu me analisei e eu vi que muito mais eu reclamo do que agradeço. E se nós for parar para pensar, Deus já tem feito muito por nós. Nós temos que ser mais gratos, né? Mas nós só reclamamos muitas vezes. Esses homens, eles não tinham conhecimento de Deus. Mesmo assim, eles se levantaram. Eles decidiram agir, né? Deus usa os momentos difíceis na nossa vida, como já foi dito aqui, para nos ensinar algo. Nada vem por acaso. Tudo tem um propósito na nossa vida. Tudo que Deus permite na nossa vida tem um propósito. Então, se você está passando por um momento difícil, e todos nós estamos passando um momento difícil, nós não devemos desanimar, nós não devemos parar no meio da caminhada e desistir. Por quê? Porque o Senhor está no controle de tudo, como já foi dito aqui. E nada foge do controle do nosso Deus. Então, nós temos que tomar uma atitude diferente. Nós não podemos nos prostrar diante das dificuldades. Nós temos que nos levantar diante do nosso Deus. Quando nós nos levantamos diante de Deus, Deus levanta o seu exército ao nosso favor. Porque foi isso que o Senhor fez diante da atitude desses homens. Esses homens foram ao arraial dos Círios. Aqueles homens que estavam naquele arraial, aquele exército, ouviu ruídos de um exército chegando. Ouviu ruídos de carros, de cavalos. Porque o Senhor cuida do seu povo. Porque no meio da dificuldade, Deus tem as suas estratégias. E Deus faz coisas grandes no meio da dificuldade. Não desanime. Não desista, não pense que Deus te abandonou, porque no meio dessa luta, Deus está trabalhando. Deus faz coisas grandes no meio da dificuldade. É no meio do deserto. Foi lá no meio do deserto onde nós vimos Deus trabalhar, Deus fazer milagre, Deus dar provisão. E Deus é o mesmo daqueles dias. Ele é o mesmo hoje. E Ele faz da mesma forma. Então se levante, porque Deus está no controle. E Ele nos manda prosseguirmos. Nós não podemos desanimar, porque o nosso Deus é soberano. É Ele que faz todas as coisas. Já foi dito aqui que nós, fazemos os planos, mas é do Senhor que vem a última palavra. Então, mesmo no caos que estamos vivendo, eu tenho visto o agir de Deus. E eu creio que Deus irá fazer grandes coisas no meio do seu povo. Porque Ele é Deus tremendo. Então, o Senhor usou aquela situação na vida daqueles 4 leprosos. Quando ninguém dava mais nada por eles. Quando eles estavam ali, esquecidos, excluídos, abandonados para morrer. Aqueles homens decidiram tomar uma atitude. E ter uma atitude diferente. E Deus honrou, Deus usou a vida daqueles homens. Então se levante, não baixe a sua cabeça, porque Deus está no controle de tudo. E o Senhor nos diz assim nesta noite, foi o que o Senhor colocou no meu coração, para não nos conformarmos diante das dificuldades, não desanimar, porque o Senhor, Ele é soberano. O Senhor me fazia lembrar um texto em Romanos 12:2, onde Ele diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus é perfeito em tudo o que Ele faz. Nada é por acaso, nada acontece sem que Deus não permita. E se Deus tem permitido dificuldades, se Deus tem permitido deserto, Ele está trabalhando no meio do deserto. Ele faz
a diferença na nossa vida. Então creia no Senhor, não desanime, não desista, porque Deus nos manda prosseguir, porque é Ele que está à frente, é Ele que nos dá estratégia para prosseguirmos, né? Eu tenho visto, eu estava lendo essa semana a história de José, e eu li assim, Deus era com José. Aí a gente vendo tudo que José passou, meu Deus, o Senhor era com José diante de tanto problema, né? José passou por tudo aquilo, mas é porque Deus tinha algo a fazer através da vida de José. Então, quando Deus permite a prova, é porque Ele tem algo a nos ensinar. E Ele vai fazer algo através da nossa vida no meio da dificuldade. Porque Ele é Deus fiel, como já foi cantado aqui nesta noite. Então Deus usa o seu povo, mesmo em situação difícil. Mesmo quando tudo parece não ter mais jeito, Deus chega e diz, sou eu que dou o jeito em tudo, né? A gente muitas vezes espera de uma forma, mas Deus tem forma tremenda de trabalhar. Deus não trabalha como homem e como nós esperamos. Então nós não temos que compreender o intento do Senhor, nós só temos que descansar nele. Nós só temos que confiar e saber que Ele é Deus, saber que Ele é soberano, saber que é Ele que faz, Ele tem todo o poder. Então descanse, confie, adore esse Deus, né? Em meio à luta. Como adorar, irmã Marlene, no meio de um caos tão grande? Adore ao Senhor, porque foi isso que Paulo e Silas fez no meio de uma prisão, dentro de uma prisão, amarrados, acorrentados. Eles tinham sido chicoteados, estavam ali, mas eles decidiram adorar. E no meio daquela noite, no meio da adoração daqueles dois homens, Deus moveu aquela prisão com um grande terremoto. É lindo o trabalhar de Deus, é lindo a forma que Deus trabalha, e é diferente a forma de Deus trabalhar. Então nós só temos que continuar confiando e saber que Ele é Deus e que Ele faz grandes coisas na nossa vida. Amém? Que o Senhor nos ajude a confiar mais, a saber que Ele é Deus, fazendo ou não fazendo, Ele é Deus. Você crendo ou não, Ele continua sendo Deus. Você esperando ou não nele, Ele continua no trono e Ele é Deus acima de tudo e continuará sendo Deus porque Ele é soberano. Amém? Que Deus aplique em nossos corações, né? Temos como uma lição a história desses 4 leprosos. Que mesmo em meio a um caos tão grande, a uma dificuldade tão grande, eles decidiram ter uma atitude, né? Eles decidiram se levantar e agir, né? Então, não se prostre, porque Deus está fazendo e continuará fazendo grandes coisas.